Boa tarde, nona classe. Hoje, como disse na aula anterior, vamos dar continuidade à nossa aula que falou da África climática. Nós, na aula passada, fizemos referência, não é? Dos fatores que caracterizavam o clima, dos fatores que condicionavam o clima. Nós, quando falamos dos fatores que caracterizavam o clima, falamos da temperatura, da umidade e da pressão. E dos fatores que condicionam o clima, nós falamos da latitude, proximidade ou afastamento em relação ao oceano, a altitude, ventos, correntes oceânicas. E nós também na aula passada falamos que o continente africano é um continente muito quente. Por quê? Tudo isso por causa da sua localização geográfica. Em função do mesmo ser atravessado pela linha do Equador, então determina com que as temperaturas no continente africano sejam então tanto quanto elevadas. Portanto, hoje, ao darmos continuidade à nossa aula, nós vamos tentar perceber essa diferença, então, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. A circulação das massas de ar, a distribuição das temperaturas e das precipitações não têm o mesmo comportamento em todo o continente, isso é verdade. A maneira como a temperatura varia, a questão dos ventos, não circulam a mesma maneira em todo o continente africano. Como o Equador divide a África em duas partes simétricas, enquanto a norte é fortemente aquecida, numa determinada época do ano, a sul é menos quente nessa mesma época e vice-versa. É como tudo, turma. Enquanto numa parte nós vamos registrar, não é, elevadas temperaturas, na outra parte vamos ver o contrário. Isso é característica fruto daquilo que já fizemos referência. A questão da África estar dividida pela linha do Equador. Portanto, enquanto numa região, na região norte, nós vamos encontrar temperaturas muito amenas, na região sul vamos encontrar temperaturas muito altas. E vamos fazer referência, durante o mês de janeiro, a parte sul da África aquece mais do que a parte norte. Nós temos constatado isso. Aqui nós verificamos mais tempo quente durante esses meses. Janeiro é um mês quente. Portanto, não é? Vamos destacar esta parte. No hemisfério sul estabelece uma zona de baixa pressão para a qual se dirige o ar proveniente tanto dos oceanos vizinhos como do hemisfério norte. Os ventos alísios do nordeste sopram dos 25 graus de latitude norte para o Equador, em forma de corrente de ar quente. Estas correntes penetram até a bacia do Congo, a península da Somália e ao norte do Golfo da Guiné. Quer dizer, são essas características. Uma parte de África recebe influência dos ventos alísios do sueste que sopram do oceano. Nós temos aqui, vocês podem observar, nos vossos manuais, tanto na página 18 como na página 19, vocês estão a ver aí a circulação dos ventos. E temos aí uma respectiva legenda, não é? Temos convergência intertropical, temos pressão atmosférica, não é? Nessas determinadas regiões temos aqui o alísio norte. O que é alísio? Alísio são ventos fortes. Alísio são ventos muito fortes. E aqui as direções que os mesmos tomam. E temos aqui os ventos, não é? Essa seta para indicar os ventos, a direção que eles tomam. E temos aqui as correntes quentes. Temos também setas indicando as correntes. E temos as correntes frias, essas setas pretas indicando as correntes frias. E outro quadro, a mesma coisa. No mês de julho, o hemisfério norte aquece mais do que o sul. Portanto, todo o sistema de pressão move-se para o norte. Sim, mais uma vez faço referência. Fruto daquilo que é, então, efetivamente, a localização geográfica, não é? Do nosso continente africano. O que é que nós vamos destacar dentro disso? Dentro disso, nós vamos destacar no continente africano o seguinte. Nós vamos destacar o seguinte. No continente africano distinguem-se assim as seguintes zonas climáticas. Isso é que é o foco do nosso estudo. Vamos encontrar zona equatorial, zona subequatorial, zonas tropicais, zonas subtropicais. Essas são as 4 características das zonas climáticas. E nós vamos estudar cada uma dessas características de forma detalhada. Vamos tentar perceber o que acontece na zona equatorial, o que acontece numa zona subequatorial, nas zonas tropicais e nas zonas
subtropicais. Vamos tentar perceber isso. Temos aqui a referência, as nossas imagens. Vocês, com mais calma em casa, poderão então consultar as vossas imagens e fazer as respectivas leituras. Vamos então, zona equatorial. Como é que o clima é nessa zona equatorial? Vamos encontrar. Esta zona está compreendida entre os 50 graus de latitude norte e sul. Abrange uma grande parte da bacia do Congo, assim como a costa da Guiné. Caracteriza-se por altas temperaturas. Nas zonas tropical vamos encontrar altas temperaturas. Zona tropical vamos encontrar altas temperaturas que chegam a atingir os 28 graus Celsius. Volto a repetir. Oxalá que essas temperaturas permaneçam por causa da questão do coronavírus, já que não resiste a temperaturas altas, então que tenhamos essas temperaturas em África. Essa é a característica dessa temperatura. E as precipitações ultrapassam os 2 milímetros, quer dizer, as chuvas, outra característica é isso. Aquece muito e, portanto, chove de forma considerada. Vamos falar das zonas equatoriais. Nas zonas equatoriais, o que é que vamos destacar? Falar das zonas equatoriais. No hemisfério norte, estende-se dos 0 graus até os 17 graus de latitude norte e no hemisfério sul dos 5 até os 20 de latitude sul, aproximadamente. As precipitações anuais diminuem em relação à zona equatorial. Aqui vamos verificar precipitações. Implica dizer que nessa zona chove muito. E temos aqui, sendo alguns meses secos, pelo que se distinguem duas estações. Nas zonas equatoriais vamos encontrar duas estações, que é a chuvosa e a zona seca. Temos aqui as regiões mais secas encontram-se na península da Somália. Aliás, como sabem, a Somália é uma área desértica. Portanto, é uma zona seca. As temperaturas médias mais altas ultrapassam os 30 graus Celsius. Não tem como não ultrapassar, atendendo à região. Uma região desértica, portanto, a temperatura é essa. E a temperatura na estação seca pode atingir um mínimo de 20 graus, máximo 30, mínimo de 20. Também vamos ainda encontrar, distingue-se o clima equatorial de savana, onde as temperaturas são altas, com uma média anual de 25 graus e precipitações anual de 100 milímetros. Essas são as características das zonas subequatorial. Temos a destacar as zonas tropicais. Vamos encontrar 23 graus. Predominam nessas zonas deserto, devido à ausência de chuva. São zonas desérticas. Aqui vamos fazer referência ao deserto do Kalahari. Portanto, vamos falar das zonas subtropicais. As zonas subtropicais abrangem o extremo norte e o sul, no noroeste e sudeste. O que é que vamos caracterizar? Com verão seco e quente. Aqui, as regiões de clima subtropical caracterizam-se com verão seco e inverno úmido. Também vamos destacar então a questão das regiões costeiras, fruto do mar Mediterrâneo. São essas características relativamente então à zona subtropicais. São essas características. Durante a estação do verão, estão sujeitas à influência dos anticiclones tropicais, que provocam altas temperaturas e ausência de chuvas. Durante o inverno, predomina a atividade ciclônica, originando-se chuvas. O noroeste de África caracteriza-se pelas diferenças estacionais de temperatura serem mais marcadas do que no sudoeste. Assim, por exemplo, Costa do Marfim, a temperatura média de julho é de 27 graus. Vamos fazer destaque a esse elemento aqui. E dizia eu que o mais importante, vocês em casa, de forma muito
atenciosa, vão lendo para perceberem melhor, e qualquer dúvida, não é, poderão entrar então em contato com o professor a partir do sistema. E temos aqui atividades, não é? Temos aqui a tarefa que vocês vão resolver. Depois de resolver, vão mandar para o professor as respostas que servem de avaliação. Enumera os fatores que influenciam o clima de África. Aqui é para fazer referência a quais são os fatores que influenciam o clima de África. Depois, a linha A explicar cada um desses fatores, não é? Para poderem explicar cada um desses fatores que influenciam o clima de África, vocês terão que efetivamente recorrer, então, ao vosso manual. Me darem uma leitura para poderem perceber melhor. Estamos, não é, turma? Ok. E tem a segunda, selecione um lugar de África que caracteriza o seu clima tendo em conta os fatores que nele intervêm. Vão selecionar um lugar de África e vão caracterizar o clima. Ok. Vamos falar agora do subtítulo África Econômica. África Econômica. A África é um continente constituído por países considerados em via de desenvolvimento ou menos desenvolvido. Alguns economistas consideram-no subdesenvolvido. Apesar das enormes riquezas naturais que possui, o continente africano é uma das regiões mais pobres do mundo. Isso é verdade. Porque o que faz a economia não são os recursos naturais como tal, mas homens capacitados para poderem produzir os seus recursos minerais, os recursos naturais como tal. Em África, principalmente na região austral, como não tem em conta os recursos humanos, então temos. E vamos aqui destacar então os recursos que são explorados. Em África vamos destacar o petróleo, diamantes, urânio, carvão mineral, só para ver que são muitos recursos do cobre. E aqui ainda vamos destacar os recursos hidrológicos. Aqui estamos a falar da água, estamos a falar dos florestais e estamos a falar do solo. E o que é que acontece? Esses recursos que nós temos já têm sido explorados há muitos anos pelas potências colonizadoras, é claro. Dos 87 países considerados pela FAO, Fundo da Organização Alimentar, como países de baixo rendimento alimentar no mundo, 41 são africanos. Sublinhem esse dado. Dos 87 países, 41 são africanos. Quer dizer que 41 países ainda têm problema alimentar. Implica dizer que em África ainda muita gente morre à fome. Dos 54 países que a África tem, 41 tem problema alimentar. Quer dizer que a maior parte do continente africano tem problema alimentar. Só 13 países africanos é que estão bem em termos alimentares. Quer dizer, o processo da independência que vai ocorrer no continente africano vai levar o surgimento de integrações econômicas. Porque o ano de 1960, destaque aqui, é considerado como ano de África. Por que o ano de 1960 é considerado como ano de África? Será considerado como ano de África porque foi justamente nesse ano de 1960 em que a maior parte dos países africanos tornaram-se independentes. Por essa razão é que é considerado como ano de África. E a partir desse ponto começaram a surgir algumas integrações econômicas. E a designação de África Econômica partiu da base das diferentes integrações econômicas criadas. E que integrações econômicas são essas? Vamos aqui destacar a SADCC, ou seja, a SADC, que é conhecida como Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Essa é uma sigla inglesa. Temos aqui Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Foi fundada em 1980. Antes, na fundação, não tinha ainda a designação de SADC. Antes tinha a designação de SADCC, que significava Conferência para a Coordenação e Desenvolvimento da África Austral. No princípio, essa região estava composta por 9 países, constituída por 9 países fundadores. Esses países fundadores são Angola, só para vocês verem que nós somos membros fundadores da SADC, Botsuana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Qual é o principal objetivo dessa integração econômica? O objetivo é
através da criação e desenvolvimento de projetos de domínio como transporte, comunicação. Isso implica dizer que essas regiões foram criadas no sentido de todos os países membros desenvolverem no mesmo ritmo. Mas infelizmente sabemos que é algo que está estabelecido no estatuto, mas na prática depende muito da vontade política dos dirigentes. Atualmente os membros da SADC são África do Sul, Angola, Botsuana, Congo Democrático. Prestem muito atenção porque fala sempre da região da SADC e cuja presidência é rotativa. E a segunda Comunidade Econômica da África Ocidental, CAO, foi fundada em janeiro de 1974. Qual é o principal objetivo? Tem como principal objetivo a integração econômica das políticas econômicas dos países membros. Entre esses países destacam-se Burkina Faso, Costa do Marfim, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal e o Togo. E temos a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Já ouviram falar, se calhar, da CEDEAO. Foi fundada a 30 de maio de 1975. Tem a sede em Lagos, isso é Nigéria. Entre os seus membros figuram Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gana, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal, Serra Leoa e Togo. E temos a Organização dos Países Africanos Exportadores de Petróleo, OPAEP. Esta organização é integrada pelos países africanos produtores e exportadores de petróleo e tem por finalidade defender os interesses mútuos e a unificação da política petrolífera africana. Quer dizer, é da responsabilidade dessa organização a questão da política petrolífera africana. É da responsabilidade deles. E finalmente temos aqui o BAD, não é? O BAD, que é o Banco Africano de Desenvolvimento, que foi fundado em 64, sede em Abidjan, Costa do Marfim. É uma instituição financeira que tem como finalidade promover o desenvolvimento econômico e industrial dos países membros. O que é que nos interessa? Conhecer, não é, as regiões econômicas. As regiões econômicas são BAD, OPAEP, CEDEAO, SADC, não é? São as regiões econômicas que fazem parte do continente africano. São essas regiões que fazem parte do continente africano. Portanto, vamos aqui destacar a tarefa. Temos mais uma tarefa aqui. Vais fazer um resumo no teu caderno, se preferirem, não é? Ou podes fazer em folhas A4 as integrações econômicas existentes em África e os respectivos países. Se vocês observarem bem no vosso manual na página 24, aí representa as organizações econômicas. Temos tanto a figura 34 como a figura 35. Temos aí representadas as diferentes organizações econômicas. Temos aqui representadas. Temos aqui representada. Aqui, como podem ver, esta aqui de baixo é a região austral, que faz parte da SADC. Aqui, essa região, não é? Aqui, Angola está aqui, faz parte dessa região. Portanto, é isso que vocês poderão efetivamente fazer. Segunda questão. Na segunda questão, vocês vão representar, então, no mapa os países membros das integrações econômicas que vocês estão a estudar. Podem desenhar um mapa em casa e no mapa vocês vão representar, vão fazer scanner. No mapa vão enviar para o professor poder corrigir. São as nossas avaliações que nós estamos a fazer. O professor vai corrigir e efetivamente poderá mandar então os resultados, as respostas. Tá, turma? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Por favor, dediquem-se aos estudos, leiam bastante, não é? De maneiras a não perderem o ritmo. Quero lembrar que estar em quarentena não estar de férias. E quero deixar um ditado muito bonito. Dizia um grande homem: quem lê um livro nunca é mais a mesma pessoa. Portanto, leiam
leiam e leiam bastante. Obrigado, bom trabalho. Olê.